Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. As parábolas da misericórdia. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvir Jesus. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: Esse homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes, então, esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua, e ali dissipou sua herança com uma vida devassa, e gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as landes que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si, disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro do pai. Ele estava ainda longe quando seu pai viu-o, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e vestiu-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejamos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: É teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado? Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Ambrósio. Do quanto foi dito até aqui, aprendemos que não nos devem preocupar as coisas do século, e nem se deve preferir ao imortal o perecível. Todavia, porque a fragilidade humana não vinga firmar os pés nem por um instante numa terra tão escorregadia, o bom médico nos deixou um remédio contra o erro, e como juiz misericordioso que é, não nos nega a esperança do perdão.
Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvir Jesus. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Isto é, de um lado, aqueles que tinham por ofício cobrar os tributos públicos ou arrendá-los, de outro, os que buscavam enriquecer por meio do comércio. Teofilacto Diócrida. E a isto consentia porque foi para este mesmo fim que encarnou e acolheu os pecadores como médico acolhe os enfermos. Mas os fariseus, verdadeiramente criminosos, retorquiam-lhe a bondade com murmurações. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: esse homem recebe os pecadores e come com eles. São Gregório Magno. À verdadeira justiça não lhe falta compaixão, nem à falsa desdém, mesmo quando os justos se indignam com razão contra os pecadores. Uma coisa, porém, é o que se faz com aparência de soberba, outra por zelo da disciplina, porque os justos, sem embargo de exteriormente parecerem exagerar nas repreensões, movidos por amor à disciplina, com efeito, dentro de si, conservam a doçura e a caridade em geral. Preferem em seu íntimo, acima de si mesmos, aqueles que são alvo de suas correções. Obrando dessa maneira, mantém-se na humildade e os seus súditos na disciplina. Não são assim os que, movidos por um falso senso de justiça, acostumaram-se à própria soberba. Estes a todos desprezam e não se condoem dos enfermos, e, porque se creem sem pecados, tornam-se por isso mesmo mais pecadores. Entre estes últimos contavam-se os fariseus, que ao censurarem Nosso Senhor por frequentar os pecadores, repreendiam com corações secos a fonte mesma da caridade. Como, porém, estivessem tão enfermos a ponto de desconhecer a própria doença, ministrava-lhes o médico celestial até que dessem, dentro do próprio estado, suaves medicamentos. São Gregório Magno. Fazer penitência é chorar os pecados passados e não voltar a cometê-los, porquanto quem os deplora ao mesmo passo que comete novas faltas, ou desconhece o que seja o arrependimento ou finge estar arrependido. Importa ao transgressor abster-se mesmo do que é lícito, por oferecer reparação ao Criador, e o que sabe ter cometido falta grave, repreenda-se também quanto às leves. Santo Ambrósio. São Lucas expôs sucessivamente 3 parábolas: a da ovelha perdida e encontrada, a da dracma que se havia perdido e também foi encontrada, e finalmente a do filho que morrera e ressuscitou, para que, socorridos desses 3 remédios, ponhamo-nos a tratar as feridas que vão em nossas almas. Cristo, como bom pastor que é, carrega-te nos ombros. A Igreja, tal qual uma mãe em busca do filho, sai-te ao encontro. Deus te acolhe como um pai carinhoso. E nisto estão representadas, em primeiro lugar, a misericórdia, em seguida, a intercessão, por fim, a reconciliação. São João Crisóstomo. Também se estabelece nas 3 parábolas sobreditas certa distinção entre o caráter ou disposição interna dos diferentes pecadores penitentes. Num dos casos, o pai acolhe o filho arrependido depois de tê-lo deixado livre para que viesse a conhecer de fato os bens que havia deixado para trás. Noutro, o pastor busca a ovelha perdida que não sabe como regressar, carregando-a nos ombros. Nesta última, compara-se o animal racional ao homem imprudente que, levado por outro, perde-se como uma ovelha desgarrada do rebanho. A parábola seguinte, iniciada por: um homem tinha 2 filhos. Há quem diga que o filho mais velho simboliza os anjos e o mais novo, o homem, que partiu para terras longínquas, quando do céu e do paraíso precipitou-se à terra. E a continuação da parábola interpretam em termos de queda de Adão e do estado em que ele se encontrava após ter pecado. Essa interpretação me parece piedosa, não sei, porém, se verdadeira. Com efeito, o mais jovem dos filhos vem à penitência espontaneamente, levado pela recordação da abundância passada que conhecera na casa do próprio pai. Mas Nosso Senhor, quando veio ao mundo, chamou o gênero humano à penitência,
sabendo que o homem sequer cogitava, por sua própria vontade, retornar ao lugar de onde caíra. Ademais, o filho mais velho se entristece com o retorno e salvação de seu irmão, ao passo que Nosso Senhor disse que haverá alegria entre os anjos toda vez que um pecador se converter. São Cirilo. Alguns dizem que o filho mais velho figura o povo de Israel segundo a carne, e o outro que arrancou-se aos braços do próprio pai, os gentios. Santo Agostinho. Entende-se que este pai de 2 filhos simboliza Deus, que tem para si 2 povos, à maneira de 2 ramos do gênero humano, um que permaneceu fiel ao culto de Deus verdadeiro, e outro que o abandonou, por maneira que se fez idólatra. Desde a criação do homem, o mesmo episódio se repete. Por um lado, o filho mais velho rende culto a Deus único. Por outro, o menor pede ao pai o quinhão que lhe cabe da herança. Donde o mais jovem disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Semelhante a uma alma que se compraz no próprio poder, o filho mais novo deseja tomar para si as rédeas da sua vida, do entendimento, da memória, a se distinguir por seu gênio pessoal. E como são estes dons divinos que recebera para que deles dispusesse à vontade, segue-se. E o pai dividiu os bens entre eles. Teofilacto Diócrida. A substância mesma do homem é a razão acompanhada de livre-arbítrio, e do mesmo modo, quanto recebemos de Deus pode ser considerado um bem para nossa substância. O céu, a terra, todas as criaturas, a lei e os profetas. Santo Ambrósio. Vê como os bens divinos são entregues àqueles que os reclamam. Não recrimines, pois, o pai por ter dado ao filho mais novo o que este lhe pedira. No reino de Deus, nenhuma fase da vida humana é a vida por incapaz, e a fé não se enfraquece com o passar dos anos. Ademais, esse jovem cuidava-se apto a administrar o espólio que lhe coubera, antes não tivesse se apartado de seu pai, para que não viesse a conhecer a impotência própria da idade. E segue. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua. São João Crisóstomo. O filho mais novo partiu para uma terra distante. Não se afastou, porém, espacialmente de Deus, à força da sua onipresença, mas antes pelo estado de espírito. Só assim logra o pecador fugir de Deus e se manter apartado dele. Santo Agostinho. Quem deseja, portanto, tornar-se semelhante a Deus, confiando-lhe as próprias decisões, que não se aparte dele, mas vá ao seu encontro, preservando assim a imagem e a semelhança em que foi criado. Há quem, porém, busca assemelhar-se a Deus de maneira viciosa, isto é, desejando independência e vivendo sem reconhecer nenhuma autoridade, o que lhe resta senão tornar-se frio com o afastamento do calor divino e extraviar-se a conta de ter abandonado a verdade. O relato do que sucedeu dali a poucos dias, quando o filho mais novo juntou seus haveres e foi-se embora para uma terra distante, dá a conhecer o modo pelo qual o homem se afasta de Deus pelo esquecimento. Decorrido o breve tempo da criação do gênero humano, desejou a alma, alicerçada no mesmo livre-arbítrio, tornar-se senhora de sua natureza e afastar-se do Criador, numa exaltação desmedida das próprias forças, as quais perdia tanto mais rápido, quanto mais se afastava da sua fonte que era Deus. Por isso é dito, e ali dissipou sua herança numa vida devassa. Chama Nosso Senhor dissoluto ou pródigo o homem que vive a derramar ou espalhar os desejos que traz na alma sobre as pompas exteriores, levando assim uma vida esvaziada e numa busca perpétua de novidades, esquecendo-se daquele que habita no interior do homem. Sobreveio àquela região uma grande fome. A fome aqui não significa senão a privação da palavra de Deus, e prossegue. E ele começou a passar privações. Santo Ambrósio. A fome resulta do afastar-se dos tesouros da sabedoria e ciência divinas, e da fonte inesgotável das riquezas celestes. Prossegue. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região. Santo Agostinho.
O habitante daquela região a que se refere a parábola simboliza alguma potestade que povoa os ares, alistada na malícia do demônio. Os campos que lhe pertencem representam a forma pela qual ele exerce o próprio poder. Por isso está escrito que o mandou para os seus campos cuidar dos porcos. Os porcos figuram os espíritos impuros que lhes estão sujeitos. São Beda. Apacentar os porcos é fazer o quanto deleita os espíritos imundos. Prossegue a parábola. Ele queria matar a fome com as landes que os porcos comiam. Santo Ambrósio. A lande é uma espécie de legume, vazia por dentro e tenra por fora, que não serve de alimento, porquanto sacia, mas não nutre. Tem mais peso do que utilidade. Santo Agostinho. As landes que eram servidas aos porcos representam as doutrinas mundanas, estéreis, tão vãs quanto clamorosas. Elas ecoam para deleite dos demônios, no louvor dos ídolos e nas fábulas com que os pagãos honravam seus deuses, nos discursos que proferiam e nos hinos que entoavam. Como, porém, o filho pródigo buscava em verdade saciar-se de coisas sólidas e estáveis que lograssem-lhe assegurar a felicidade, não podia aí encontrá-las. São Cirilo. Os judeus são acusados nas Sagradas Escrituras de tantos crimes que não faria sentido atribuir-lhes as palavras do primogênito. Há tantos anos que te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos. Eis o sentido da parábola. Como os escribas e fariseus exprobassem Nosso Senhor ao verem-no acolher os pecadores, propôs-lhes esta parábola, na qual compara Deus a um homem, pai de 2 filhos, ou seja, dos justos e dos pecadores. O mais velho representa os justos, que vivem segundo a justiça desde o princípio, e o mais novo, os que, penitentes, tornaram a ela. São Basílio. O que confere ao primogênito maior constância no bem é menos a idade e os cabelos brancos do que a maturidade e gravidade de caráter. O que é que se condena não é o ser jovem em idade, mas na conduta, o ser levado pelas paixões. Tito Bostrense. Partiu o mais novo, que ainda não era adulto no juízo, tendo pedido ao pai o seu quinhão, para doravante não ter mais de lhe servir. Afinal, somos seres racionais e dotados de livre-arbítrio. São João Crisóstomo. Dizem, pois, as Escrituras Sagradas que o pai dividiu igualmente entre os irmãos os haveres que cabiam a cada um deles, isto é, a ciência do bem e do mal, verdadeiro tesouro sem fim, contando que bem empregado. Com efeito, todos os homens, ao nascerem, recebem das mãos de Deus a herança da razão, distribuída de modo equitativo. Todavia, com o transcurso da vida, vê-se que alguns a possuem em quantidade maior, outros em menor. Isso porque alguns, crendo que esse bem pertence antes a seu pai do que a si próprios, preservam-na como propriedade paterna. Outros, porém, acreditando que são proprietários de fato, dissipam-na licenciosamente. Dá-se a conhecer aqui o que é o livre-arbítrio, uma vez que o pai não retém o filho que deseja partir, nem lhe tolhe a liberdade. Tampouco obriga a partir o filho que deseja permanecer, para que não responsabilizem pelos males que porventura lhe venham a suceder. O filho mais novo distanciou-se não de longura espacial, mas com o extravio de sua mente mesmo. Daí, partiu para uma região longínqua. Santo Ambrósio. Que pode haver de mais distante do que o homem separado de si mesmo, não espacialmente, mas pela diferença de hábitos? Aquele, com efeito, que se separa de Jesus Cristo é desterrado da própria pátria e torna-se cidadão do mundo. Com razão se diz, pois, que dissipa seus bens quem se afasta da igreja. Tito Bostrense. Denomina-se, pois, pródigo quem dissipa os próprios bens, quais sejam a retidão do intelecto, a castidade, o conhecimento da verdade, a recordação do Pai e a memória da criação. Santo Ambrósio. E eis que uma fome assolou aquela terra distante. Não era, porém, fome de comida, senão de boas obras e de virtudes.
a mais deplorável das privações. Acha-se na fome quem se apartou da palavra de Deus, porquanto não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quem, portanto, afasta-se de seus tesouros, cai na indigência e na fome, porque nada dá conta de satisfazer a alma pródiga. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região. O que se pôs a servir, porém, acabou escravizado, e o habitante daquela terra parece representar o príncipe deste mundo. O filho pródigo, por fim, é enviado ao campo. Este é, com efeito, o campo recém-comprado por aquele que se escusou de tomar parte na ceia do Senhor. São Beda. Ser mandado ao campo significa tornar-se escravo das ambições mundanas. Santo Ambrósio. E ele guardava aqueles mesmos porcos nos quais o diabo pedira para entrar chafurdados na sujeira e imundície. Teofilacto Diócrida. Os porcos apacentam-nos todo aquele que sobressai na prática dos vícios, como sejam os sedutores, os ladrões contumazes, os chefes dos publicanos e, enfim, todos os que são professores de más obras. São João Crisóstomo. Ou ainda, disse de quem é desprovido de bens espirituais, tais como a prudência e a inteligência, que é guardador de porcos, porquanto nutre na própria alma pensamentos sórdidos e imundos, e faz das más conversas alimento para si. Aos faltos de boas obras, essa comida afigura-se-lhes doce, porque ao perverso lhe parecem suaves todos os prazeres da carne, que em verdade enfraquecem e destroem as potências da alma. A Escritura chama landes a esses alimentos de uma doçura infausta, próprio dos porcos, a saber, a complacência e o deleite carnal. Santo Ambrósio. Mas ele desejava saturar o próprio ventre de landes, porque o homem lascivo não busca outra coisa senão satisfazer o ventre. Teofilacto Diócrida. A quem assim procede, contudo, não é dado saciar-se com o mal, pois que vive afastado de Deus, e os demônios cuidam para que nunca chegue à plenitude. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Mas ninguém lhes dava, porque, quando o diabo se apodera de alguém, deixa de lhe prover com abundância, pois sabe que já está morto. São Gregório de Nissa. Compartir e o dissipar do patrimônio mostrar o filho mais jovem desprezo pelo próprio pai. Quando, porém, passado algum tempo, viu-se em dificuldades e reduzido à condição de servo, chegando mesmo a se alimentar da comida oferecida aos porcos, tornou maltratado a casa do pai. Por essa razão está escrito: e caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Santo Ambrósio. Mui oportunamente se diz, caindo em si, ele que tanto se havia afastado. Quem retorna a Deus, retorna a si mesmo, e quem se separa de Jesus Cristo, separa-se de si próprio. Santo Agostinho. Caiu em si no momento em que abandonou as coisas exteriores, agradáveis e sedutoras, voltando a atenção para o interior da própria consciência. São Gregório Nazianzeno. Podem-se distinguir 3 modos de obediência segundo as diferentes razões que a fundamentam. Ou alguém renuncia ao mal pelo temor da punição, ou como um mercenário pelo desejo de recompensa, ou ainda, por fim, a modo de bom filho, isto é, levado simplesmente pelo amor ao bem e àquele que instituiu a lei. Santo Ambrósio. O filho que carrega no coração o dom do Espírito Santo nada ambiciona do mundo, senão que conserva seus direitos de herdeiro. Há também os bons mercenários levados a trabalhar nas vinhas, e estes não se alimentam de landes e têm pão à farta. Santo Agostinho. Mas como poderia sabê-lo quem, como todos os idólatras, esquecera-se totalmente de Deus? O pensamento de retornar não lhe ocorre senão após a pregação do Evangelho. Percebe então que, entre os muitos pregadores da verdade,
alguns há que a pregam não por amor da verdade mesmo, mas pelo desejo dos bens do século. Estes, contudo, ao contrário dos hereges, não predicam falsidades. Por isso são, com propriedade, chamados mercenários. Vivem na mesma casa e partilham do mesmo pão da palavra. Não são, porém, chamados a tomar posse da herança eterna, mas trabalham tendo em vista as recompensas temporais. São João Crisóstomo. Depois de sofrer numa terra estranha o justo castigo de suas faltas, dobrado pelo peso dos trabalhos por que passou, isto é, a fome e a indigência, entende o filho pródigo que acabou por se prejudicar a si mesmo, percebendo que havia sido levado por uma vontade viciosa a trocar a companhia do pai pela de estranhos, sua casa pelo desterro, as riquezas pela miséria, a abundância pela fome, diz: e eu aqui, morrendo de fome. Como quem dissesse: não sou um estranho, mas filho de um bom pai e irmão de um homem obediente. Eu, que outrora fui livre e abastado, acho-me agora mais miserável do que os mercenários, tendo caído da mais alta nobreza à mais baixa humilhação. São Gregório de Nissa. Não retornou à felicidade anterior até que, entrando em si, conheceu perfeitamente a própria desgraça e meditou nas palavras de arrependimento que se seguem. Levantar-me-ei. Santo Agostinho. E diz: levantar-me-ei porque estava caído, e irei porque tinha caído longe, e ter com meu pai, porque servia ao dono dos porcos. As demais palavras são próprias de quem medita no arrependimento e na confissão dos pecados, mas ainda não se dispôs à ação. De fato, ele não fala aqui ao pai, mas promete fazê-lo quando retornar. Entenda-se, então, este retornar ao pai como instalar-se na igreja por meio da fé. Nela poderá o filho mais novo confessar legítima e proveitosamente os próprios pecados. Ele toma, portanto, a resolução de ir ter com seu pai. Santo Ambrósio. Nota como Deus é misericordioso. Depois de ter sido ofendido, não volta as costas ao filho que, arrependido, diz: Pai, pequei. Eis a primeira confissão que se deve fazer ao feitor da natureza, Pai misericordioso e árbitro de nossas culpas. E Deus, embora de tudo saiba, espera a nossa confissão, porquanto a confissão vocal é de amparo à salvação da alma. Como se acusa a si mesmo, alivia o peso do erro que carrega. Ademais, o acusar-se elimina a vergonha do pecado e a confissão antecipa-se ao acusador. É impossível ocultar algo daquele que tudo perscruta. Expõe, portanto, sem medo, mesmo o que sabes já ser conhecido por Deus. Confessa para que Cristo intervenha por ti, para que a igreja rogue por ti e para que o povo chore por ti. Não temas não alcançar graça. Teu advogado te oferece o perdão, teu pai te oferece a graça, e o teu Salvador te oferece a reconciliação ao amor paterno. Porém, o filho pródigo acrescenta: pequei contra o céu e contra ti. São João Crisóstomo. As palavras contra ti dão a entender que o Pai representa Deus. É a Ele que cabe a onisciência e dele não podemos ocultar sequer os pecados meditados no íntimo do coração. Santo Agostinho. Mas esse pecado contra o céu identifica-se ao pecado contra o Pai, no sentido em que o céu significa aqui a majestade sublime do Pai? Ou deve-se entender que o filho pródigo pecou por um lado, contra o céu na presença das almas santas que lá habitam, e por outro, contra o mesmo Pai no íntimo de sua consciência? São João Crisóstomo. Ou ainda, por céu, entenda-se Jesus Cristo, porquanto aquele que peca contra o céu, que, embora superno, faz parte, no entanto, da realidade visível, esse peca contra a humanidade, de que nosso Senhor se revestiu para nossa salvação. Santo Ambrósio. Ou essas palavras querem dizer que o pecado amiúda os dons celestiais do Espírito presentes na alma, ou ainda que não convém ao homem afastar-se do seio desta mãe que é a Jerusalém celestial. Ora, quem está prostrado por terra não deve exaltar-se a si mesmo, razão por que cresce.
já não sou digno de ser chamado teu filho. E como desejasse ser exaltado pelos méritos da humildade que demonstrara, prossegue: trata-me como um dos teus empregados. São Beda. Com efeito, cioso dos bens paternos, que sabe os seus, o filho pródigo não ousa exigir os benefícios a que teria direito. Ao contrário, oferece-se para trabalhar como jornaleiro em troca de salário, consciente de que mesmo essa humilde posição só alcançaria graças à bondade de seu pai. São Gregório de Nissa. O Espírito Santo nos deu a conhecer essa parábola do filho pródigo para que saibamos chorar os extravios de nosso coração. São João Crisóstomo. Como resolvesse tornar ao pai fonte de todos os seus bens, não se demorou senão que se pôs a percorrer o caminho de volta. Segue-se, pois. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. É assim que devemos proceder, e que não nos assuste a extensão da estrada, uma vez que, abandonado o pecado que nos atraiu para fora da casa paterna, o regresso será fácil e rápido. Ele estava indo ao longe quando seu pai o viu. De fato, o pai é misericordioso com os que tornam a ele. Santo Agostinho. E seu pai o divisou à distância, porque o filho, antes mesmo de vir a conhecer a Deus, de quem estava apartado por muita longura, já havia se lançado à sua procura. É razão dizer que Deus não enxerga os ímpios e soberbos, como se os não tivera ante os olhos. Costuma-se dizer que só se tem sob os olhos aqueles a quem se ama. São João Crisóstomo. O pai, percebendo o arrependimento do filho, não esperou a confissão, mas, prevendo a súplica que lhe seria dirigida, agiu antecipadamente, entrado de misericórdia. Encheu-se de compaixão. São Gregório de Nissa. A mera resolução de se confessar bastou para aplacar o pai, que então lhe saiu ao encontro a beijar-lhe o pescoço. Correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Essa cena simboliza o jugo da razão, posto na boca dos homens pela tradição evangélica, que fez caducar a antiga lei. São João Crisóstomo. Ora, o que expressa esse correr ao encontro senão que o homem, obstaculizado pelos pecados que lhe pesam, não consegue pelas próprias forças chegar até Deus. Mas ele pode se reclinar, tocar nossa fraqueza e beijar a boca do homem que, de coração penitente, confessou, para a alegria do Senhor, os próprios desacertos. Santo Ambrósio. Ele corre, pois, ao teu encontro, porque conhece o que meditas em segredo no íntimo de tua alma, e ainda quando estás longe, sai para te receber, para que nada te possa deter. Chegando a ti, abraça-te efusivamente, lançando os braços à volta de teu pescoço, no impulso de amor paternal, no intuito de erguer-te a ti, o filho que fora prostrado por terra pelo peso dos próprios pecados. Prefiro, portanto, ser o filho pródigo a ser a ovelha extraviada. Esta é resgatada pelo pastor, aquele, porém, é coberto de honras pelo próprio pai. Santo Agostinho. Ou correu e lançou-se-lhe ao pescoço, porque o pai não abandonou o filho unigênito, no qual esteve sempre presente enquanto durou a longa peregrinação nossa, uma vez que Deus esteve continuamente em nosso Senhor Jesus Cristo, reconciliando o mundo consigo. Mas, para alcançar o filho prostrado, o pai tem de baixar os braços, os quais simbolizam nosso Senhor Jesus Cristo. Então, põe-se a consolá-lo, transmitindo-lhe a graça através das palavras que profere, pelas quais infunde no filho a esperança da remissão dos pecados. Eis o beijo cheio de amor paternal que recebe o filho quando retorna da longa viagem. Tendo entrado para a igreja, o filho pródigo começa a confessar os pecados, mas não o faz, porém, exatamente do modo como havia se proposto. Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Assim, deseja obter pela graça o que confessa não merecer pelas obras. Contudo, deixou de dizer: trata-me como um dos teus empregados, porque, quando não tinha o que comer, desejava ser apenas mais um empregado.
porém, desdenhou sê-lo uma vez que recebeu o beijo de seu pai. São João Crisóstomo. O pai, em seguida, não lhe dirigiu nenhuma exortação, mas falou imediatamente aos seus servos, porque o pecador penitente põe-se inteiro na oração, e não recebe a resposta almejada à força de palavras, mas a recebe internamente, nos efeitos poderosos da misericórdia divina. Mas o pai disse aos seus servos: Ide depressa, trazei a melhor túnica e vestiu-o com ela. Teofilacto Diócrida. Os servos representam ou os anjos, que são como que os ministros de Deus, ou os sacerdotes, que através do batismo e da atividade docente recobrem as almas com o próprio Cristo, pois todos os que fostes batizados em Cristo revestiste-vos de Cristo. Santo Agostinho. Essa melhor túnica figura a dignidade que se perdeu com o pecado de Adão. Os servos representam os que pregam a reconciliação. Santo Ambrósio. Também a túnica significa o amito da sabedoria, com que os apóstolos cobriam o corpo. O Filho recebeu assim o primeiro grau da sabedoria. Há, porém, ainda uma outra sabedoria, na qual não sobeja mistério algum. O anel é o sinal da fé sincera e emblema da verdade. Por isso está dito: ponde-lhe um anel no dedo. São Beda. Isto é, nas ações que praticar, para que sua fé brilhe nas obras, e para que estas sejam confirmadas por seu turno na fé. Santo Agostinho. Ou o anel que se lhe meteu no dedo representa o penhor do Espírito Santo, que lhe assegura comunhão nas graças de Deus, simbolizada pelo dedo da mão. São João Crisóstomo. Manda colocar-lhe o anel, que é símbolo da salvação, ou melhor, da aliança. Ele, o anel, é como que um penhor da união entre Cristo e a Igreja, sua esposa. E a mesma relação vai entre a alma penitente e Deus, a quem se une pelo anel da fé. Santo Agostinho. As sandálias que os servos lhe calçam figuram a preparação necessária à prédica dos evangelhos, que consiste no afastar-se das coisas terrenas. Ponde-lhe sandálias nos pés. São João Crisóstomo. Manda o pai que calce o filho para cobrir-lhes as pegadas e para que possa andar com firmeza nos árduos caminhos deste mundo, ou ainda para mortificar-lhe os membros. As Sagradas Escrituras chamam pés o curso de nossa vida, e as sandálias simbolizam a mortificação da carne, porque feitas a partir do couro de animais mortos. O pai ordena ainda que matem o novilho cevado, e celebre-se uma festa pelo retorno do filho. Segue-se, portanto, trazei o novilho cevado, isto é, o próprio Senhor Jesus Cristo, assim chamado porque entregou para o sacrifício seu corpo imaculado, mas também chama-o cevado porque é tão rico e abundante que basta a salvação do mundo inteiro. Não foi, contudo, o próprio pai quem imolou o novilho, mas o entregou a outros para que o fizessem, porque com a permissão e o consentimento do pai, o filho foi crucificado pela mão dos homens. Santo Agostinho. O novilho cevado também simboliza Nosso Senhor, porque foi cumulado de opróbrios durante a vida que levou na terra. O pai ordena que tragam, isto é, que o deem a conhecer, para que assim recobrem vida as entranhas extenuadas do filho faminto. Manda também que o matem, isto é, que anunciem sua morte, porque ele se torna verdadeiramente um cordeiro imolado àqueles que creem na sua paixão e morte. Santo Ambrósio. Comamos a carne do novilho cevado, porque ele foi a vítima escolhida e entregue pelos nossos pecados. E logo anuncia, festejemos, para dar a conhecer que a comida do Pai é a salvação da nossa alma, e que ele se alegra com a redenção de nossos pecados. São João Crisóstomo. Porque o pai regozija-se com a volta do filho, põe-se a celebrá-la com a carne do novilho. Assim o Criador alegra-se dos frutos de sua misericórdia, que foram produzidos com a imolação de seu filho. Tendo conquistado para si um povo fiel, festeja,
pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Santo Ambrósio. Quem viveu, esse é quem pode morrer. Assim, os gentios deixaram de existir e só o cristão vive. Pode-se aplicar essas palavras ao gênero humano. Adão existiu, e com ele nós todos. Quando morreu, todos morremos com ele. Restaurou-se o homem naquele que havia morrido. Também essas palavras se aplicam ao fiel penitente. Não morre senão quem antes vivia. Quanto aos gentios, estes, quando creram, foram aviventados pela graça, e o homem caído revivifica-se por meio da penitência. Teofilacto Diócride. Se fosse levado em conta apenas o excesso de seus vícios, estaria morto sem esperança de retorno. Mas, a considerar a natureza humana tão mutável que vai do vício à virtude, deve-se dizer que o filho estava apenas perdido, pois que se perder é um mal menor do que morrer. Quem quer que se converta, purifique-se de seus pecados e participe da festa do novilho, será causa de alegria para o Pai e seus servos, para os anjos e sacerdotes. E prossegue. E começaram a festejar. Santo Agostinho. O mesmo convite e a mesma festa continuam a ser celebrados neste momento, como se vê na própria igreja espalhada por todo o mundo. O novilho cevado, que não é senão o corpo e o sangue de Nosso Senhor, é continuamente oferecido ao Pai e serve de alimento a toda a nossa casa. São Beda. Quando os escribas e fariseus murmuravam contra Nosso Senhor por ele ter acolhido os pecadores, propôs-lhes 3 parábolas em certa ordem. Nas 2 primeiras, dá a conhecer a alegria que compartilha com os anjos pela salvação dos penitentes. Na terceira, contudo, ele não apenas publica a própria alegria e a dos seus anjos, mas também condena o murmurar dos invejosos. Seu filho mais velho estava no campo. Santo Agostinho. O filho mais velho figura o povo de Israel que, embora não tenha partido a terras distantes, também não ficou dentro de casa, senão no campo, trabalhando para granjear a faustosa herança da lei e dos profetas. Voltando do campo, foi achegando-se à casa, isto é, aborrecido com o trabalho servil, começou a perceber, através das Escrituras, a liberdade oferecida pela igreja. Quando voltava já perto de casa, ouviu músicas e danças, que significa, ouviu os que pregavam o Evangelho com palavras harmônicas, inspiradas pelo Espírito Santo, e prossegue. Chamou um servo, quer dizer, pegou para ler alguns dos profetas das Sagradas Escrituras e o interrogou, procurando saber por que se celebrava essa festa na igreja, da qual ainda não faz parte. E o profeta, servo do pai, respondeu-lhe. Este lhe disse, é teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Como quem dissesse, teu irmão se encontrava nas extremidades da terra e voltou. Daí a grande alegria daqueles que cantam um cântico novo, porque cantam o seu louvor até as extremidades da terra. E para festejar o retorno dele, que estava extraviado, imolou-se o homem experimentado nos sofrimentos, como se lê em Isaías. Era desprezado, o último dos homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se tapa o rosto, era lançado ao desprezo. Nenhum caso fazíamos dele. Santo Ambrósio. O irmão mais velho, isto é, o povo de Israel, invejou ao menor, os gentios, o privilégio da bênção paterna. E era isso que de fato se passava quando Cristo se sentava à mesa para comer com os gentios. Por isso continua. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Santo Agostinho. Todavia, o povo judeu segue indignado até hoje e persiste na recusa de entrar. Quando, porém, houver entrado o universo inteiro dos gentios, o Pai sairá oportunamente a salvar o povo de Israel. E prossegue. Seu Pai saiu para suplicar-lhe, porque há de vir o tempo em que os judeus serão chamados abertamente a tomarem parte na salvação do Evangelho,
coisa que é simbolizada aqui pelo pai a sair de casa e a rogar a seu filho mais velho que entre. Na resposta que lhe dirige o primogênito, há duas questões a destacar. Há tantos anos que te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos. Deve-se entender que a fidelidade do filho mais velho se estendia não a todos os mandamentos que lhe impunha o pai, mas principalmente àquele que é o primeiro e o mais necessário entre eles, isto é, não ter outros deuses diante do Deus único, Criador de todas as coisas. É certo também que o filho mais velho não representa todos os israelitas, mas somente aqueles que jamais trocaram o culto do verdadeiro Deus pelos dos ídolos. Com efeito, embora esse filho possa ter desejado bens terrestres, como fazem os pecadores, jamais os procurou fora de Deus. Por essa razão está escrito nos Salmos: Fui diante de ti como um jumento, todavia não estarei sempre contigo. Mas que cabrito ele já deixou de acolher nos seus festins? Por isso diz: E nunca me deste um cabrito para festejar. O pecador pode ser representado por esse cabrito. Santo Ambrósio. O povo judeu pede um cabrito, o cristão um cordeiro. Por conseguinte, Barrabás é dado àquele, enquanto nós recebemos o cordeiro imolado. O primogênito reclama um cabrito porque os judeus perderam seus antigos ritos sacrificiais, ou aqueles que desejam cabrito são os que esperam o anticristo. Santo Agostinho. Contudo, não vejo como essa interpretação possa fazer sentido, porque é deveras absurdo pensar que esse filho, a quem o pai dirá: Tu estás sempre comigo, pedisse-lhe que cresce no anticristo. Não acredito, pois, que o primogênito possa representar os judeus que hão de alinhar-se ao anticristo. E, ademais, se o cabrito figura o anticristo, como poderia fazer com ele um banquete quem não crê no anticristo? Porém, se o alegrar-se com a morte do cabrito equivale ao alegrar-se com a ruína do anticristo, como poderia o filho primogênito afiançar que esse favor nunca lhe fora garantido, já que todos os seus filhos hão de se regozijar com a sua ruína? Lamenta-se, na verdade, de não ter sido chamado a festejar com o Senhor, porque ele o toma por pecador, e porque Nosso Senhor é considerado um cabrito pelos judeus, que o veem como um violador e profanador do sabá. Desconviria que festejassem com ele. São Gregório. Quando o primogênito diz com os meus amigos, refere-se à relação entre o povo e os príncipes, ou entre o povo de Jerusalém e os demais povos de Judá. São Jerônimo. Ou diz: Nunca me deste um cabrito, querendo dar a entender, nem o sangue dos profetas, nem os sacerdotes nos livraram do jugo romano. Santo Ambrósio. Aquele filho desavergonhado, ao arguir impiamente o irmão de ter desperdiçado a herança do pai com meretrizes, tornou-se semelhante ao publicano que se queria justificar por observar a letra da lei. Contudo, vê-se teu filho que devorou teus bens com prostitutas. Santo Agostinho. As meretrizes da parábola representam as superstições dos pagãos. De fato, o homem que abandonou a verdadeira aliança com o Deus único e passou a viver entre demônios por causa das paixões vergonhosas a que está submetido, está, figuradamente, a dissipar os bens com tais mulheres. São Jerônimo. Agora, ao dizer: lhe mandaste matar um novilho gordo, o povo judeu confessa a vinda de Cristo, mas, à força da inveja, recusa a salvação que lhe é oferecida. Santo Agostinho. O pai não repreende o filho como se este houvesse mentido, senão que, aprovando-lhe a constância do estar junto de si, convida-o à perfeição de uma vida melhor e mais satisfatória. E prossegue: Mas o pai lhe diz: Filho, tu estás sempre comigo. São Jerônimo. As palavras que proferiu o filho mais velho não eram verdadeiras, mas fruto da vaidade. O pai, sem se deixar levar, tenta persuadi-lo de outra forma, dizendo: Tu estás sempre comigo, isto é, estás obrigado por lei, e não porque te encontres livre do pecado.
Deus o conservava perto de si à força dos castigos que lhe impunha, e não é de se estranhar que ele, tendo inveja do irmão, minta ao próprio pai. Santo Ambrósio. Mas o bom pai desejava salvá-lo e diz-lhe: Tu estás sempre comigo, isto é, como judeu pela observância da lei, ou então como justo, numa união mais íntima com Deus. Santo Agostinho. Que quer dizer o pai quando declara: Tudo o que é meu é teu, como se os seus bens não pertencessem também ao outro filho? Certamente pertenciam, mas os que chegaram à perfeição e que já estão como que entranhados na imortalidade, possuem todas as coisas como se cada uma delas pertencesse a todos em comum e a cada um em particular. A cupidez faz o coração estreito e tudo macula de egoísmo. A caridade, por seu turno, aumenta e dilata o coração. Mas como é possível que, quanto pertence ao pai, também caiba ao filho? Acaso teria Deus lhe concedido até mesmo o senhorio sobre os mesmos anjos? Se entendermos por posse a propriedade e o domínio, então a resposta é não, porquanto nunca haveremos de nos tornar senhores dos anjos, embora haveremos de gozar de uma mesma felicidade. Porém, se entendermos a palavra posse no sentido em que falávamos quando dizíamos que as almas possuem a verdade, não vejo por que não tomar essa expressão literalmente, uma vez que, quando assim nos expressávamos, não queríamos dizer que as almas são mestres da verdade. Por fim, se o sentido próprio da palavra posse não se presta a essa interpretação, deixemo-la de lado, já que o pai não diz possuis tudo, mas tudo que é meu é teu, sem dar a entender que o filho delas fosse o dono. Com efeito, o quanto possuímos de dinheiro pode ser destinado, seja para alimentar nossa família, seja para embelezá-la ou algo que o valha. E se o filho pode chamar o pai de seu, também poderá chamar de suas as coisas que pertencem a este. É preciso, no entanto, entender essa posse em diferentes sentidos. Quando alcançarmos a beatitude, far-se-ão nossas as coisas superiores para que possamos contemplá-las, as iguais para o convívio e as inferiores para dominá-las. Pode então o irmão mais velho ficar seguro da alegria vindoura. Santo Ambrósio. Porque se ele renunciar à inveja, há de logo reparar que tudo lhe pertence, como o judeu, os sacramentos do Antigo Testamento, como o batizado, os do Novo. Teofilacto Diócrida. Ou diversamente, o filho que parece murmurar representa todos os que se escandalizam com o rápido progresso das almas e com a salvação dos perfeitos, como aquela pessoa que falava ao rei Davi, que se escandalizava da paz de que gozavam os pecadores. Tito Bostrense. Esse filho mais velho, como um lavrador, cultivava não a terra, mas o campo de sua alma, plantando as árvores da salvação, que são as virtudes. Teofilacto Diócrida. Ou o estar no campo simboliza o estar no mundo, e nesse caso o filho cultivava a própria carne, produzindo pães à farta e semeava lágrimas para colher alegria. Porém, quando ele descobriu o banquete que se dava, recusou-se a partilhar da alegria comum. São João Crisóstomo. Acaso quem se aflige com a felicidade alheia padece do vício da inveja? Respondo dizendo que nenhuma alma santificada procede desta maneira, mas ao contrário, considera os bens alheios como se fossem seus. Desconvém, ademais, que seja explicado detalhadamente tudo o que uma parábola encerra. Uma vez que tenhamos apreendido o sentido, basta de novas interpretações. Ora, o fim dessa parábola é incentivar os pecadores que retornem confiantes a Deus, na esperança dos grandes bens que lhes são prometidos. E é por isso que nela estão representados os que, cegos para esses bens, consomem-se de inveja. Os pecadores penitentes que retornam são de tal modo honrados por Deus que se tornam vítima da inveja alheia. Teofilacto Diócrida. Ou por essa parábola, Nosso Senhor retifica o proceder dos fariseus, a quem, por hipótese, chama de justos, como quem diz: suposto que sois verdadeiramente justos, não tendo vós transgredido nenhum dos mandamentos,
devemos por isso rejeitar aqueles que abandonaram o pecado? São Jerônimo. Em outro sentido, toda a justiça humana, quando comparada com a divina, não é senão injustiça. Por essa razão, São Paulo escreve neste teor: quem me livrará deste corpo de morte? E os apóstolos indignaram-se com o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. São Cirilo. E todas essas coisas não são, a rigor, estranhas, porque temos conhecimento de algumas pessoas que levam vida excelente e perfeita, enquanto outros se convertem a Deus apenas na velhice, ou apagam suas culpas, graças à misericórdia divina, no último dia de suas vidas. Alguns ainda menosprezam tudo isso movidos por certa desconfiança, já que desconhecem a bondade de nosso Salvador, que não deixa de se alegrar com a salvação dos que estão às portas da morte. Teofracto Diócrida. O primogênito, com efeito, diz ao pai: em vão passei a vida a duras penas, sempre molestado pelos pecadores meus inimigos, e nunca me mandaste matar um cabrito, isto é, um dos pecadores que o perseguiam, para que eu tivesse um momento de descanso. Um tal cabrito foi Acabe para Elias, que disse ao Senhor: mataram teus profetas. Santo Ambrósio. Outra interpretação possível. O Evangelho nos informa que este filho mais velho chega dos campos, isto é, das ocupações da terra, e como ignorasse as coisas do Espírito de Deus, queixa-se de que o pai jamais lhe matou um cabrito, mas não foi para satisfazer a inveja, mas pela redenção do mundo que o cordeiro foi imolado. Os invejosos demandam um cabrito, o inocente um cordeiro. Esse filho é mais velho para representar o envelhecimento precoce causado pela inveja. Ele permanece do lado de fora da casa durante a festa porque sua malícia o não deixa entrar. Por esse motivo, não logra ouvir o coro e a sinfonia, que não simbolizam o atrativo vicioso do teatro, mas a concórdia do povo que, cantando, manifesta doce e suave alegria com a salvação dos pecadores. Os que se creem justos revoltam-se com o perdão concedido ao pecador penitente, mas quem pensam que são para se oporem ao proceder de Nosso Senhor, quando eles mesmos perdoam os pecados contra si quando bem entendem? Nós, porém, devemos aplaudir a remissão dos pecados dos penitentes, para que não nos aconteça de, invejando o perdão concedido a outrem, deixarmos de merecê-lo das mãos do próprio Deus. Não tenhamos, pois, inveja dos que vêm de terras distantes, porque também nós já estivemos bem longe. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Vai,